Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. O meu nome é Claudinei Oliveira e semanalmente eu venho trazendo assuntos muito importantes para os concursos públicos, voltados especificamente para o cargo de contador, mas você pode ver, vocês que acompanham as nossas aulas, que você consegue aproveitar as nossas aulas, as matérias aqui que nós deixamos em vídeo, para outros concursos também. Mas lembrando que o nosso foco específico é o cargo de contador. Para a aula de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, hoje nós vamos aprender sobre as operações com calendários, que ela fica dentro da matéria de raciocínio lógico, mas dependendo do edital ela pode vir, por exemplo, no grupo de matemática. Não importando em relação se é matemática ou raciocínio lógico, você aprendendo a resolver esse tipo de questão, quando você se deparar com uma questão dessa na sua prova, tranquilamente você vai poder resolver. Vou trazer aqui uma bateria de questões para que a gente consiga ficar craque nesse tipo de questão e entender como as bancas cobram, e acredito que ao final dessa aula você não vai ter mais nenhum tipo de problema com esse tópico e caso caia na sua prova vai ser um ponto garantido. Agora nós vamos aqui para a nossa tradicional apresentação. Nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Em relação ao exame de suficiência, se você já é formado em contabilidade, se você está nos últimos semestres de contabilidade, ou você já foi formado há muito tempo atrás, não trabalha na área e pretende agora ingressar, fazer essa transição de carreira e de fato trabalhar na área contábil, você sabe que você precisa do certificado em relação ao seu CRC. O seu registro profissional vai te possibilitar com que você atue de forma correta dentro da área contábil e nós podemos te ajudar para você conseguir a sua aprovação. Então, não importa se você acabou de se formar, se já formou há muito tempo, nós podemos te ajudar com o método 3R. E o que seria o método 3R? Ali, nós vamos pegar e te ajudar até a sua aprovação. Você vai receber os materiais didáticos, as aulas, os cronogramas, você só precisa seguir e no dia da sua prova você vai chegar assim preparado para a sua aprovação. Lembrando que após a sua aprovação, caso você queira também partir para a área dos concursos públicos, nós temos também uma preparação voltada para concursos públicos para o cargo de contador. Agora, se você está na dúvida de qual área seguir, se você vai seguir no privado ou no público, eu particularmente tenho esse viés em relação aos concursos públicos, mas a contabilidade privada também, você vai ter diversas portas abertas para conseguir construir a sua carreira. Caso você queira conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos, aqui na tela eu deixo o nosso QR Code e lá, além dos cursos, tanto do exame de suficiência como a comunidade contador concursado, você vai ter o acesso ao CFC Questões. No CFC Questões é uma plataforma com mais de 7.000 questões. Lá você pode fazer simulados, você pode resolver questões por tópicos, por matérias, por temas, e aí você vai ter uma base de quais matérias você está melhor, quais matérias você está precisando dar uma atenção e melhorar. E com isso, a sua preparação vai ser bem mais direcionada. Porque um dos grandes erros que nós cometemos na nossa preparação, seja em concurso, seja por exame de suficiência, é acabar estudando aquilo que nós temos um pouco mais de facilidade. Deixa eu até voltar a câmera aqui. Quando a gente acaba estudando aquilo que a gente tem mais facilidade, a gente acaba sempre batendo numa tecla daquilo que a gente já está bom. E isso acaba maquiando o nosso desempenho. Porque quando nós vamos nos deparar com a prova, nós não vamos apenas resolver questões daquelas matérias que já sabemos que estamos bem ou que mais gostamos. Às vezes pode cair alguma coisa que a gente não tem tanto hábito em relação ao estudo e acabar perdendo um ponto por besteira. Não por algo que seja muito difícil, sim porque a gente não deu a devida atenção. Então, quando você faz uma preparação de forma profissional, você consegue mapear as suas lacunas e focar naquilo que é o principal, que vai te aprovar. Porque se você ficar estudando só o que você gosta, só o que você já sabe, sua nota não vai aumentar. E se a sua nota não aumentar,
provavelmente você não vai conseguir a média necessária para sua aprovação, seja no concurso público ou no exame de suficiência. Então, eu convido você a acessar aqui o QR Code, conhecer um pouco mais dos nossos produtos, tanto a comunidade de contador concursado, como também o método 3R, caso você ainda não tenha o seu CRC, e também o CFC Questões. Lá você vai conseguir o que você precisa para ser aprovado. Agora, continuando aqui, o assunto da aula de hoje é exercícios envolvendo datas e calendários. Então, você já deve ter se deparado com alguma questão, caso você já fez provas anteriores, e viu que esse tópico ele é cobrado de diversas formas, porém, tudo vai seguir dentro de uma estrutura que eu vou te ajudar e nós vamos resolver junto essas questões e você vai entender com bastante tranquilidade. E mais uma vez, reforçando, o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode me procurar no Instagram, Claudinei Concursos, e também eu tenho meu canal no YouTube, aqui embaixo, ele está relacionado, caso você queira seguir e me ajudar no meu trabalho, também Claudinei Concursos, o meu canal no YouTube. Continuando aqui, lembrando da dinâmica que nós fazemos, nós sempre fazemos ali a questão de uma forma com que você vai entender. Então, algumas questões que relativamente são um pouquinho mais fáceis, nós vamos destrinchá-las e acaba assim demorando um pouquinho mais, mas com isso você vai fixar muito bem o conceito para você. Então, essa primeira questão é da banca IBAD, do ano de 2024, caiu para o cargo de agente para a especialidade administrativa. Um determinado brinquedo teve a sua primeira versão criada no ano de 1960. Desde então, várias versões do mesmo brinquedo foram lançadas até chegar à sua última versão no ano de 2024. Há quanto tempo o brinquedo está no mercado? Essa já é uma questão um pouco mais tranquila. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse tipo de questão, até porque você já deve estar imaginando como você vai resolver. Aqui, algo tranquilo, nós vamos fazer 2024 menos 1960. Nós vamos chegar ao nosso gabarito. Acabei fazendo um pouquinho grande aqui. Nós vamos chegar aqui o gabarito de 64 anos. Nosso gabarito, letra C. A primeira foi um pouquinho mais tranquila. Lembrando que não são todas as questões assim. Vão ter questões um pouco mais difíceis, principalmente aquelas envolvendo meses, dias da semana, por exemplo. Mas aqui, para a primeira questão, ela já foi mais tranquila. Então, nosso gabarito da primeira questão, letra C, 64 anos. Agora, próxima questão, banca FGV, já é uma banca conhecida por ser um pouco mais difícil em relação aos tópicos. Lembrando que os tópicos que as bancas cobram são iguais, só que um tópico fácil pode ser cobrado de uma forma muito trabalhosa por uma banca e uma outra banca pode cobrar o mesmo tópico de uma forma um pouco mais simples. Então você não tem que pensar só em relação àquela matéria é difícil ou aquele tópico é difícil, e sim você tem que entender como aquela banca vai cobrar aquilo de você. Então aqui, banca FGV, ano de 2024, cargo de fiscal estadual agropecuário. Aguinaldo faz aniversário 2 dias antes de Berenice e 3 dias depois de Silene. Diógenes faz aniversário 3 dias antes de Heliodoro e 1 dia depois de Silene. Se o aniversário de Diógenes é 6 de agosto, pode-se afirmar que... Então vamos imaginar aqui.
Diógenes fez o aniversário 16 de agosto. Vamos colocar aqui D. Dezesseis. Ele vai fazer 3 dias antes de Heliodoro. Então aqui nós temos o Heliodoro fazendo aniversário dia 19 e a Silene fazendo aniversário dia 15. Então descobrimos o dia que a Silene faz aniversário. Uma vez que nós sabemos que a Silene faz dia 15 e ela faz 3 dias depois de Berenice, nós sabemos que a Berenice faz no dia 12 e o Aguinaldo faz no dia 14. Então, questão tranquila de raciocínio lógico, nós só precisamos colocar as informações em ordem. Lembrando que em alguns casos nós fazemos uma tabelinha, ajuda a nossa resolução. Eu acabei deixando aqui um pouco mais ampliado essa questão, então ficou difícil um pouco fazer a tabelinha. Mas você, na hora da sua prova, você pode buscar um canto com mais espaço que vai te ajudar a deixar as informações de forma correta. Então, alternativa A. Em 19 de agosto, Aguinaldo faz aniversário? Não. Nós sabemos que Aguinaldo faz aniversário dia 14 de agosto. Então, a alternativa A não está correta. Já podemos eliminar. Agora, a alternativa B. Em 18 de agosto, Berenice faz aniversário? Não. Nós vimos ali que a Berenice faz no dia 12. Então, também não é o nosso gabarito. Letra C. Em 17 de agosto, nenhum deles faz aniversário. Pelo que nós vimos aqui, ninguém faz aniversário no dia 17. Então, até o momento, esse é o nosso gabarito. Vamos continuar analisando para ver as outras alternativas. Alternativa D. Em 15 de agosto, Heliodoro faz aniversário? Não, como nós vimos, ele faz no dia 19. E a alternativa E. Em 14 de agosto, Silene faz aniversário? Não. A Silene faz no dia 15, eles tentaram confundir ali com Aguinaldo. Então, nosso único gabarito, a única alternativa correta é a alternativa C. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco melhor. Alternativa C. Agora, próxima questão da banca FGV também. Caiu para profissional, técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS, especialidade técnico em enfermagem. A soma dos algarismos do ano 2024 é 8. O próximo ano, que a soma dos algarismos será novamente 8, ocorrerá daqui a... Então, nós temos a alternativa A, 8 anos, a alternativa B, 9 anos, a alternativa C, 10 anos, a alternativa D, 11 anos. Então, vamos pensar aqui, daqui 8 anos, nós vamos estar nesse exemplo, 2032. E a soma dos algarismos, então, aqui vai dar 7. Já não seria uma afirmativa correta, porque nós temos que procurar um que a soma é 8. Então, nesse exemplo, a alternativa A já está descartada. E usando um pouco do raciocínio lógico, se daqui a 8 anos
a soma é 7. Daqui 9 anos a soma vai ser 8, então o nosso gabarito vai ser a letra B, 9 anos. Então, em 2033, deixa eu apagar aqui. Aparentemente, vocês acham que eu peguei as questões mais fáceis, mas como vocês podem ver, tanto fizemos questões de prefeitura, como também para fiscal da banca FGV. Então, pode sim uma prova um pouco mais difícil cair questões fáceis também. E ao contrário também acontece. Uma prova mais simples que venha com questões bem difíceis. Quando eu digo simples, eu digo em relação a um edital menos rebuscado, com menos matérias para você estudar, por exemplo. Então aqui, o nosso gabarito seria, em 2033, a soma dos anos, ou seja, a soma dos números, daria equivalente ao número 8. Então, nosso gabarito, letra B. Então, já tiramos a prova. Nosso gabarito, letra B. Próxima questão, Instituto Mais. Prova do ano de 2024, então uma prova recente. Caiu para o cargo de agente Prefeitura de Santana de Parnaíba, especialidade de Defesa Civil. Se hoje é uma terça-feira, daqui 203 dias será? Em resumo, quando nós falamos em operação com calendários, esse é o tipo de questão que mais cai. Além desse, tem aquele que você vai saber em relação ao dia da semana, o número, também pode cair, mas esse é mais frequente. Então, uma dica para vocês, nós vamos focar apenas no resto. Então, vou fazer aqui para ficar mais fácil. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Colocamos aqui só uma referência em relação aos dias da semana. E agora, nós vamos fazer uma pequena conta aqui em cima, que vai sobrar espaço. Nós sabemos que a semana tem 7 dias. Então, nós vamos dividir o 203 dividindo por... Acabou que não deu espaço aqui, fazer um outro canto. Acho que aqui no canto ficou melhor. Nós vamos dividir o 203 por 7. Então, 203 dividido por 7, ele dá 29. E qual é a dica em relação a isso? Como foi uma divisão exata, a letra acabou ficando feia aqui, mas como a divisão aqui foi exata, não sobrou nada, o dia vai ser o mesmo. Então, por exemplo, nós sabemos que a semana tem 7 dias. Se aqui onde está 203 fosse, por exemplo, daqui 7.000 dias, o 7.000 é uma divisão exata do 7. Então, também seria uma terça-feira. Isso é um exemplo mais rápido, eu peguei um número redondo para ficar mais fácil, mas qualquer número que você dividir pelo 7, se ele der exatamente, vai ser o mesmo dia. Então, aqui nesse exemplo, o 203 é dividido por 7. Então, o nosso gabarito vai ser terça-feira, porque não vai restar nada. E se fosse, por exemplo, utilizando esse número que já está aqui na tela, e se fosse 7.001? 7.001 dividido por 7, vai sobrar 1 nesse exemplo. Então, nós íamos somar 1 ao dia
e seria quarta-feira. Então, você sempre vai lembrar disso. Em relação ao número que eles te derem aqui, você vai dividir por 7. O que restou, a gente vai somar em relação aos dias. Então, por exemplo, como vocês viram aqui, no exemplo, sobrou 1, seria quarta, sobrasse 2, seria quinta, e assim por diante, como sexta, sábado, domingo. E se não sobrasse nada, como foi o que aconteceu? Aí é o mesmo dia, é terça-feira. Então, acredito que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês em relação a esse tipo de questão. Comparado às outras questões que a gente já fez, essa seria um pouquinho mais difícil, mas é a que mais cai. Então, pegou o número que o comando da questão te deu, divide por 7. Se sobrou alguma coisa, você vai contando os dias da semana. Se não sobrou nada, vai ser o mesmo dia, como nesse exemplo, terça-feira. O que mais vai demorar para você resolver a questão é a continha de dividir. Então, nosso gabarito, letra A, terça-feira. Agora, próxima questão, banca Instituto Mais, ano de 2024 também. Agora, uma questão para oficial administrativo. Se hoje é uma quarta-feira, daqui 266 dias será. Então, esse exemplo é igual ao da questão anterior. Vou fazer até um pouquinho mais para baixo aqui para me ajudar. Então, colocou os dias da semana aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Colocou aqui só a título de referência. Agora nós vamos fazer a divisão. Dividimos aqui 266 por 7. Aqui vai dar 3, aqui 21. Desce o 5, agora o 6. 56 dividido por 7. Vai dar 8. Acabou o espaço, mas aqui 0, finalizou. Então, 38, essa continha aqui, como não sobrou nada, o dia da semana vai ser o mesmo. Então, restou 0, vai ser uma quarta-feira. Então, nosso gabarito, letra C. Então, vou dar mais um exemplo, caso eu tenha feito muito rápido nessa outra questão também. Vamos pegar um número seguinte a esse. Vamos, por exemplo, que fosse 267. 267 não ia dar um número exato aqui. Ia dar 38,14, por exemplo. Esse 1 significa que seria um dia que sobrou. Então, seria, nesse exemplo, a quinta-feira. Então, o número que sobrou, você coloca aqui no nosso apoio, na nossa referência em relação aos dias da semana. Então, deixa eu apagar aqui. Para essa questão, o nosso gabarito vai ser a letra C, quarta-feira. Lembra da principal dica. Encontrou no comando da questão o dia da semana, fez a sua referência aqui embaixo em relação aos dias. Você pega o número de dias que a banca pediu, divide por 7. Se deu exato, é o mesmo dia. Se sobrou de 1 a 6, nós vamos colocar na nossa referência. Lembrando que, como nós estamos dividindo por 7, ele só vai do 0 ao 6. Então, se ficou no 0 ao mesmo dia, se for o 6, você vai colocar aqui na sua referência. Não tem como ter uma outra possibilidade. Então, nosso gabarito, letra C. Agora nós vamos para a próxima questão,
Acredito que agora você já está pegando o jeito, já viu algumas formas que são cobradas esse tópico. Agora a banca FURB, ano de 2024, para o cargo de zelador, Prefeitura de Bombinhas. Ricardo e Mariana nasceram em 10 de fevereiro, porém Ricardo tem 12 anos a mais que Mariana. Ricardo nasceu em 1995. Pode-se afirmar que a idade de Mariana em março de 2020 era. Então aqui eles colocaram o comando da questão um pouco maior. Mas o que nós temos que saber aqui que é o principal. Ricardo tem 12 anos a mais que Mariana. Só que o comando da questão quer saber em relação à idade de Mariana em 2020. Aqui vai ser igual aquela primeira questão que era mais simples. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos fazer 2020 menos o 1995. Primeiro nós vamos achar a idade do Ricardo. O Ricardo tem 25 anos, mais, menos. Então deixa eu apagar aqui para fazer aqui do lado. Fazer aqui do lado é mais fácil. Então 25 que é a idade de Ricardo, menos os 12 que ele tem a mais que Mariana. Igual a 13, gabarito letra B, a idade da Mariana é 13 anos. Essa questão também um pouco mais tranquila. Aqui as formas que você poderia se confundir, por exemplo, ao invés de achar que o Ricardo tem 12 anos a mais, que ele tenha 12 anos a menos, por exemplo. Aí o seu gabarito seria, por exemplo, 37. Então vocês podem perceber que a banca, nesse tipo de questão, vão colocando muitas informações para dificultar, mas leia com calma, saiba interpretar, coloca as informações no papel, não tenta resolver tudo de cabeça, que isso pode acontecer também de te confundir. E você vai conseguir acertar a questão. Aqui o nosso gabarito, letra B. Em alguns casos, a pegadinha o pessoal já coloca logo na letra A, então aqui ainda foi um pouco diferente, mas esse 37 podia estar na letra A e esse 13 está na letra D, por exemplo, já ia confundir um pouco. Ou esse 25 está na letra A também, que a pessoa chegaria no resultado do 25, já marcaria o gabarito e ia para a próxima, depois ia perceber que o comando da questão não estava perguntando isso. Acontece muito para quem já está um pouco mais habituado em relação à resolução de provas. Deixa eu até voltar aqui a câmera. A VUNESP faz muito disso. Você tem ali um problema, você chega o resultado daquela primeira situação problema, mas no comando da questão você tem que pegar aquele resultado para fazer alguma outra coisa. Por exemplo, você pega meses e transforma para dias, ou o inverso, horas para minutos. Então você chega ali no X, você vai precisar fazer uma transformação. Isso acontece muito, principalmente que eu vejo na VUNESP. Então, nunca sempre aquele primeiro resultado que você consegue. Você fez aquele resultado, você tem que transformar para uma outra unidade de medida, por exemplo. Algumas outras bancas seguem esse mesmo rumo, mas a VUNESP é campeã disso. Isso acaba tomando um pouquinho mais de tempo em relação à resolução de prova e acaba confundindo aquelas pessoas também um pouco mais apressadas e acabam perdendo um ponto relativamente fácil por pressa ou por desatenção. E quando nós falamos em relação a concursos, nós temos que estar 100% focados na nossa prova, porque dependendo do concurso, uma, duas questões que nós perdemos por bobagem, acabamos descendo muitas posições no ranking, na classificação. Agora, voltando aqui para as questões, deixa eu pular que nós já vimos que o gabarito é letra B. Agora, banca FGV, ano de 2024, para o cargo de professor, Prefeitura de Macaé. Especialidade atendimento educacional especializado. Maristela deve trabalhar 4 dias consecutivos em uma mesma semana. Sabe-se
que a semana começa no domingo e termina no sábado. Assim, assinale o dia da semana que obrigatoriamente Maristela deve trabalhar. Então aqui ela trabalha 4 dias consecutivos em uma mesma semana. Então a gente coloca aqui a nossa referência. Então, obrigatoriamente, Maristela deve trabalhar na quarta-feira. Porque ela obrigatoriamente deve trabalhar 4 dias consecutivos na semana. Então aqui, o único dia que com certeza ela vai trabalhar é a quarta-feira. Então essa aqui também a gente mataria apenas fazendo a referência aqui embaixo, não teria muitas contas. Nosso gabarito, letra E, quarta-feira. Próxima questão, banca VUNESP. Essa prova foi do ano de 2024, caiu para o cargo de analista para a Prefeitura de Aparecida, São Paulo. Alex toma 2 comprimidos, A e B, todas as manhãs. Os comprimidos A vêm acondicionados em blusters, contendo 10 comprimidos cada. Os comprimidos B vêm condicionados em blusters contendo 8 comprimidos cada. Alex toma todos os comprimidos de um bluster antes de iniciar os comprimidos de outro, do mesmo medicamento, e no dia 1º de março tomou o primeiro comprimido de cada um dos blusters dos comprimidos A e B. O próximo dia em que Alex tomará o primeiro comprimido de cada um deles, A e B, será, aqui nós temos 10 de abril, 18 de abril, 2 de maio, 14 de maio e 30 de maio. Então aqui, um tem 8 comprimidos e o outro tem 10. A forma mais rápida de a gente resolver isso aqui seria fazendo o MMC. O MMC dá para resolver. Vou continuar aqui do lado. Aqui temos 8 vezes 5. Eu continuei aqui do lado apenas por falta de espaço. O resultado seria daqui 40 dias. Então, se ela tomou o primeiro no dia
10 de março, ela tomará de novo no dia 10 de abril. Então, caso você não tenha entendido, deixa eu fazer até um pouco melhor. Minha letra ficou um pouco grande aqui. Mas esse tipo de questão a gente conseguiu resolver também por MMC, não apenas no raciocínio lógico. O que eu raciocinei para chegar nesse gabarito do dia 10 de abril? Então, a informação que a gente tem é que uma cartelinha de comprimidos tem 8 comprimidos e a outra tem 10. Ela tomou um de cada no dia 1º de março e quer saber quando tomaria de novo eles. Aqui nós podemos fazer o MMC. O que seria o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Essa fórmula você resolve diversos problemas em relação à matemática e a raciocínio lógico. Claro que cai mais para matemática do que para raciocínio lógico, mas essa questão em si é considerada raciocínio lógico. Então agora nós vamos fatorando aqui os números. Então 8 dividido por 2 fica 4. Aqui fica 5. Por 2 de novo. Por 2 de novo. Aqui fica 1. Agora fica 5. Agora deu para fazer tudo um embaixo do outro, fica um pouquinho mais fácil. Depois que você vai decompondo o número até que ficou apenas 1, nós vamos multiplicar eles. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, 40. O nosso resultado aqui desse MMC é 40. Agora nós vamos pegar o primeiro dia que ela tomou o remédio, mais 40. Então, se o primeiro dia foi no dia 1º de março, coloca mais 40, vai ser dia 10 de abril. Assim nós chegamos ao gabarito dessa questão. Então, mais uma vez, aquilo que eu falo em relação à banca Bunesp. E eu sempre gosto de bater nessa tecla porque é uma banca conhecida, uma banca grande, faz muitos concursos. Então, provavelmente você já deve ter respondido, a nível de treinamento, no mínimo, alguma questão da Bunesp. São sempre questões um pouquinho mais demoradas, um pouquinho mais dificultosas, não em relação à dificuldade, sim ao trabalho que você tem até chegar no resultado. Como você viu, essa questão também entra dentro da matéria de raciocínio lógico, também entre o tema exercícios com calendários. Porém, você pode perceber aqui que o tempo que eu levei para fazer essa questão foi um pouco maior se comparado com as outras questões que nós resolvemos. E resolvemos também questões, por exemplo, como eu falei anteriormente, da banca FGV para um cargo de fiscal, que teoricamente era uma prova um pouco mais difícil, de uma banca um pouco mais difícil. Então, a Vunesp tem essa característica em fazer algumas questões um pouquinho mais trabalhosas. Então, nosso gabarito vai ser a letra A. Deixa eu apagar aqui. Gabarito letra A, 10 de abril. A próxima questão também é da banca Vunesp, ano de 2024. Caiu para o cargo de agente administrativo para a prefeitura de Vista Alta do Alho, acredito eu. Alice iniciou a leitura de um livro no dia 1º de março e leu 30 páginas nesse dia. Nos 10 dias seguintes, ela leu 20 páginas por dia. De maneira que após esses 11 primeiros dias, a leitura já tinha alcançado 40% das páginas do livro. Se Alice continuar lendo diariamente agora 15 páginas por dia, ela terminará a leitura desse livro no dia. Então,
mais uma questão de raciocínio lógico que a gente consegue resolver utilizando algumas fórmulas de matemática. Então, no primeiro dia ela leu 30 páginas e nos outros 10 dias ela leu 20 páginas por dia, totalizando 200 páginas nesses 10 dias e o total de 230 páginas nos primeiros 11 dias. Se a gente dividir 230 por 40, nós vamos chegar em 5,75. Então, o total de páginas desse livro é 575 páginas. Menos os 230 que ela já leu. Faltam 345 páginas. Agora ela vai ler 15 páginas por dia. E como nós sabemos aqui, 345 é divisível por 5, é divisível por 15. Então, deixa eu melhorar aqui a minha letra. 345 dividido por 15 vai dar 23. Então, em 23 dias ela vai terminar de ler esse livro. Agora nós vamos ao comando da questão. Quando ela vai terminar esse livro? Então, 23 mais 11 vão dar 34 dias. Se o primeiro ela leu no dia 1º de março, ela vai terminar de ler no dia 3 de abril, esse livro. Então, o gabarito dessa questão, letra C. Deixa eu apagar aqui para não ir para a próxima. Então, gabarito, letra C, 3 de abril. Agora, a próxima questão, Banca Avança São Paulo. Ano de 2024, caiu para o cargo de artífice, Prefeitura de Pedreira, especialidade pintor. Lucas está organizando uma viagem, vai alugar um barco por 6 dias. Se o aluguel tem início na sexta-feira, em que dia da semana ele terminará o aluguel? Então, questão tranquila também. Ele vai começar na sexta. Lembre de sempre fazer a referência aqui embaixo para te ajudar. Mesmo que a questão pareça relativamente simples, na hora da sua prova você tenta fazer um pouquinho mais rápido, mas coloca a referência lá embaixo para você não se equivocar. Então, o primeiro dia do aluguel foi na sexta-feira e ele alugou por 6 dias. Quando vai ser o término deste aluguel? Vai ser na quarta-feira. Nesse exemplo aqui, lembra que vai contar o primeiro dia. É diferente daquela outra questão que nós fizemos de calendário em relação a saber o dia da semana, por exemplo, aquela questão mais 266 dias. Então tem essa pegadinha, vamos colocar assim, dependendo do comando da questão, você vai contar o primeiro dia ou não. Nesse exemplo, o primeiro dia do aluguel também vai contar, por isso que o término vai ser na quarta-feira. Então, gabarito, quarta-feira.
Agora, a próxima questão, banca VUNESP, ano de 2023, Prefeitura de Jaguariúna. Serviço de alimentação é a especialidade do cargo de agente. Carlos ganhou um vale-presente que poderá ser utilizado a partir do dia 24 de fevereiro de 2023 até o dia 10 de março do mesmo ano. Sabendo-se que o mês de fevereiro possui 28 dias, o tempo que Carlos terá para utilizar esse vale-presente é Então, em fevereiro ele ainda vai ter mais 4 dias. Então, a partir do dia 24, isso é uma informação relevante. A partir do dia 24. Então, do dia 24 até o dia 28, ele vai ter 5 dias para utilizar esse vale-presente. E mais 10 dias do mês de março para utilizar, totalizando os 15 dias. Então, nós sabemos que 15 dias são 2 semanas e resta um dia. Caso fosse um número maior, você poderia pegar aqui o resultado, dividir por 7, ia ver quanto sobrava, mas nesse caso não é preciso, porque é uma questão um pouco mais tranquila, são menos dias para você fazer esse cálculo. Mas caso fosse um número muito maior, você vai pegar o resultado dessa soma, vai dividir por 7, esse 7 é o número de semana, e o que sobrar seria o número em relação aos dias. Para esse caso, para essa questão, o nosso gabarito é letra C de casa. 2 semanas e 2 dias. Próxima questão, banca Avança São Paulo. Ano de 2023, cargo de ajudante geral, Prefeitura de Americana. 2 gatinhos nasceram na casa de Laís. O gatinho macho nasceu no dia 8 de julho e a gatinha fêmea nasceu no dia antecessor a 8 de julho, ou seja, dia 7 de julho. Eles colocam desta forma para que você se confunda. Então, no dia antecessor, ou seja, 7 de julho. Então, o dia que essa gatinha nasceu foi 7 de julho. Lembra que algumas bancas vão colocar ali palavras sinônimas ou antônimas com o objetivo de te confundir. Então, caso você confundiu antecessor com sucessor, você já teria perdido a questão. Então, para essa questão, o gabarito é letra A, 7 de julho. E por hoje é só. Chegamos ao final da nossa bateria de questões. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Eu peguei questões de diversas bancas, de diversas formas, dentro desse tópico que é a operação com calendário, mas o que eu posso afirmar para você é que o que mais cai são aquelas em relação à terça-feira, mais, por exemplo, 250 dias. Que dia da semana será? Esse sim é um tipo de questão que você tem que entender bem como faz. As outras podem cair, como vocês viram, cai também para diversos tipos de cargos, seja para nível médio, nível superior ou nível fundamental. Porém, aquela em relação a dias da semana, mais uma quantidade X de dias, você tem que entender bem. Então, recapitulando o que nós vimos até aqui, você vai pegar aquela quantidade de dias, vai dividir por 7 e o que restar você vai achar o número da semana. Caso não reste nada, caso seja uma divisão exata, significa que vai ser o mesmo dia da semana. Então, por exemplo, como nós vimos, se começou na terça, o gabarito vai ser terça-feira também. Essa é a maior dica que você pode anotar, que você pode sair dessa aula, tem que saber. Se restou alguma coisa, você vai utilizar aquela referência em relação às datas, os dias da semana, e caso seja uma divisão exata, vai ser o mesmo dia da semana. Isso, caso caia na sua prova, vai ser uma matéria dada, você tem que acertar, porque é o tipo de questão que o seu concorrente que está estudando vai acertar. Geralmente aquelas pessoas que estão voltando agora podem estar um pouco mais enferrujadas e acabam perdendo esse tipo de questão.
Porém, você tem que tentar acertar todas aquelas questões que são relativamente um pouco mais fáceis. Como nós vimos nas aulas anteriores, e eu gosto sempre de bater nessa tecla, toda prova ela é formada por questões fáceis, médias, difíceis e aquelas impossíveis. Então, em alguns casos, por exemplo, em matemática, raciocínio lógico, contabilidade, por exemplo, tem aquelas questões que são muito difíceis. Você, com um tempo adequado, pode sim até acertar aquela questão. Porém, pelo custo-benefício, geralmente os editais, principalmente como nós falamos mais sobre concursos de prefeitura, não tem divisão em relação a pesos. Todas as questões valem a mesma pontuação. Então, se você perder ali, por exemplo, 15, 16 minutos para resolver uma questão, às vezes não tem um custo-benefício tão interessante, porque você vai acertar aquela questão, você poderia ter pulado, acabado acertando mais questões fáceis de outro tópico, de outra matéria. Então, você tem que sempre saber esse custo-benefício. Por mais que você saiba aquela questão, o ideal quando você treina a resolução de questões na sua casa é que você sabe quanto tempo você vai levar para cada tipo de questão. Então, tem algumas questões que você vai bater o olho e vai pensar, bom, eu sei resolver essa questão, porém, demora bastante. Vou deixar para resolver ela por último. Eu não vou no meio da prova, já tentar ou no início, dependendo da banca, já tentar resolver essa questão, porque eu vou perder um tempo precioso, um tempo que eu poderia resolver outras questões, como, por exemplo, de direito, de informática, que geralmente nós resolvemos de uma forma bem mais acelerada. Então, você ter a sua estratégia de prova também vai te ajudar na sua aprovação. Então, é um exemplo que eu dou, geralmente para essas provas que seguem esse padrão de matemática, português, informática específicas. Começa ali por informática, que é algo um pouquinho, geralmente, mais fácil e mais rápido. Você já vai pegando confiança, já vai sabendo que acertou algumas questões e vai contabilizando ali para sua nota. Depois você vai para aquelas de conhecimentos específicos, caso seja a sua facilidade, ou português, aí vai de cada um. E depois você deixa, por último, aquelas que são mais demoradas ou que você tem um pouco mais de dificuldade. Então, por exemplo, algumas bancas, quando vão perguntar algo sobre balanço patrimonial, pegam algo bem conceitual. No comando da questão, você bate o olho nas alternativas e vê que é algo conceitual, você consegue resolver de uma forma mais acelerada. Agora, se for uma questão, por exemplo, de DRE e não seja conceitual, eles vão dar um quadro em relação a lançamentos para você montar aquela DRE. Aquele tipo de questão demora bem mais. Embora a estrutura da DRE a gente já esteja cansado de saber, já vimos muitas vezes aqui no canal, você sabe que esse tipo de questão, deste tipo de cobrança, vai demorar um pouco mais. Então, eu sugiro nesse exemplo que você pule, faça as outras que são um pouco mais rápidas e depois você volte nessa. Porque, embora aparentemente parece ser um pouco contra-intuitivo você pular uma questão que você sabe, você tem que ter em mente quanto tempo você leva para resolver cada questão e lembrar em relação ao custo-benefício. É melhor você focar naquelas que você resolve mais rápido e teoricamente tem mais facilidade e depois você resolve aquelas outras que você também poderia acertar, mas que vão te demandar um pouquinho mais de tempo. Algumas pessoas têm uma certa facilidade com matemática e isso ajuda em relação ao cálculo do tempo, porque em média as provas que têm 50 questões, são 3 horas para resolver, vai demorar em média ali 2 minutos e pouco por questão, porque ainda tem o tempo para você passar o gabarito para o caderno de respostas. Então, se você seguir essa dinâmica, você vai ganhar tempo e vai te sobrar mais tempo para resolver aquelas que são um pouquinho mais demoradas, seja que você sabe resolver, mas que tem dificuldade, ou que você sabe mais ou menos o caminho, mas vai precisar se debruçar um pouquinho mais de tempo. Então, por hoje, essas são as principais dicas. Eu recomendo que você siga o canal, deixa o like, ajuda no nosso trabalho. Se puder também me seguir nas minhas redes, vai ser muito bom para mim. E é isso, nós nos vemos na próxima semana para mais uma aula em relação aos concursos públicos. Obrigado, boa sorte na sua prova e bons estudos.